Olá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos estudar hoje concordância nominal. Vocês observaram na aula anterior, nós estudamos a concordância nominal verbal 1 e 2, que foi dividido assim. E nós agora vamos estudar a concordância nominal. Vocês sabem que a concordância verbal, no caso, tem a ver com o verbo, né? E o sujeito, tá? Ele tem que concordar com o sujeito em gênero e número. E a concordância nominal, o que acontece? No caso, a concordância nominal é a concordância do nome, certo? No caso, as palavras que, como é que eu posso dizer, que se associam ao substantivo, tem que concordar em gênero e número, tá? Em gênero, ou seja, no plural, no masculino e feminino, e no singular e plural, tá? Então, qual é o nome? Na verdade é o seguinte, as palavras, no caso, a gente diz assim, as palavras variáveis. Você sabe quais são as palavras variáveis, né? Então, assim, as palavras que acompanham o substantivo são palavras variáveis, por exemplo, com exceção do adjunto, né? Ou de advérbio. As outras palavras são tudo variáveis. Quais são as palavras variáveis, professora? Temos artigo, temos numeral, temos o adjetivo, e justamente isso, a concordância nominal gira em torno do adjetivo com o substantivo. Por quê, professora? Porque o adjetivo, na verdade, ele não acompanha o substantivo. Então, na verdade, é isso. O substantivo, o adjetivo, na verdade, tem que concordar com o substantivo, certo? E justamente isso, ele vai se flexionar para concordar com o substantivo, que geralmente o substantivo é a função do sujeito, não é isso, gente? Tá? Mas vamos lá. Então, eu vou pegar aqui a canetinha rapidinho e vamos para o próximo. Então, temos aqui, ó, a regra geral, né? Na verdade, a regra geral poderia substituir artigo, pronome, numeral e adjetivo por as palavras variáveis devem concordar em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Mas eu posso trocar as palavras variáveis por o artigo, o pronome, numeral e adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Então, o que acontece? Exemplo. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Observe o seguinte, gente. Desculpe, gente, tá passando um carro aí na rua, mas vamos lá. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, observe o seguinte. O artigo está aqui no plural. Os. O pronome está no plural masculino também, ó. Artigo os, plural masculino. Pronome plural masculino. 2, numeral masculino. Brinquedos, substantivo masculino plural. Então, observe que tanto o artigo como pronome, como numeral, que está se referindo ao brinquedo, estão no plural e no masculino. E observe que o adjetivo também foi para o masculino plural, para concordar com o substantivo. Porque, na verdade, observe que brinquedos preferidos, no caso, está caracterizando o brinquedo. E observe que observe que nossos é um pronome possessivo, né? Quer dizer que são nossos, ou seja, o brinquedo da pessoa. 2, está dizendo o número de brinquedo que são, né? Preferidos estão quebrados. Então, observe que até quebrados aqui, ó, está concordando com aqui brinquedos, tá? Quebrados, está concordando também. Então, observe, temos aqui uma harmonia perfeita, não é isso? Ok? Eu vou ler aqui para vocês, qualquer dúvida vocês vão depois tirar um print ou então anotar essa observação, mas no livro de vocês também tem. Observe que os artigos, o artigo os, aqui, o pronome nossos, aqui, o numeral 2, aqui, e o adjetivo preferidos, aqui, referem ao substantivo masculino plural, brinquedos, que está aqui em negrito. Por isso, eles estão todos no masculino plural.
É isso que acontece na concordância nominal. Tem que ter uma harmonia na frase. Observe se ficar, repare se ficaria com sentido se eu dissesse assim: o nosso dois brinquedo, ou então o nosso dois brinquedos preferido estão quebrados. Ficaria sentido? Não. Observe que tem uma desarmonia aí. Ficaria totalmente sem concordância, sem. Tá, ia faltar algo, não é isso? Então, a concordância vem para ajeitar essa parte aí, tá? Uma harmonia na frase, tá? Então, temos umas observaçõezinhas, mas essas são poucas. É quando um adjetivo se referir a dois substantivos, tá? Vamos lá. A posição do adjetivo na frase interfere na concordância. Justamente, é o que vai interferir, tá? Se o adjetivo vier depois de dois substantivos ou mais, ele pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Então, aqui, observe aqui, ó, blusa e sapato novos. Observe que está concordando com os dois. Aqui vai para o masculino por quê? Porque aqui quem reina entre feminino e masculino é o masculino, tá? Novos. Aí eu posso. Novos que se refere aos dois. Aí observe, blusa e sapato novo. Eu estou concordando com o mais próximo aqui, ó. Tá? Observe aqui também, ó. Tomate e alface saborosos. Observe que eu me refiro aos dois. Tomate e alface saborosos. Não é isso? Mas observe aqui na segunda oração. Tomate e alface saborosa. Observe que alface masculina está concordando, a saborosa está concordando com alface, tá? Mas se o adjetivo vier antes, concordando, no caso, concorda apenas com o mais próximo. Observe, nova blusa e sapato. Novo sapato e blusa. Observe que ele concorda com blusa na primeira oração e na segunda concorda com o sapato que está em primeiro. Então, o que acontece aqui? Saboroso, tomate e alface. Saborosa, alface e tomate. Observe que ele está concordando mais próximo. Então, o que acontece? Quando o adjetivo se referir a dois substantivos e vier antes do substantivo, ele vai concordar com o mais próximo. Mas se o adjetivo vier após dos dois substantivos, ele pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Essa regrinha você tem que se aprende na prática, tá? Mas, por exemplo, para a prova você vai ter que decorar, tá? Ou praticar. Vamos lá. E a segunda, quando o adjetivo vier anteposto aos dois substantivos, isso aqui a gente já falou, não é isso? Mas tem o seguinte, ele, no caso, ali naquela opção, ele tá no caso, ele funciona com adjunta nominal. Mas se ele funcionar como predicativo, ele pode ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Observe, gente, aqui, ó. Na função de adjetivo, nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Observe que são dois substantivos, como lá na frente. Então, tamanho se refere a substantivo. Observe que está concordando respeito, né? E ingratidão, observe que ele está no singular, tá? Mas poderia. Ele está no singular por quê? Porque está concordando com o mais próximo. Mas tem a opção de concordar com os dois, lembra? Eu espero que sim, né? Aí vamos lá, na segunda, quando o substantivo, no caso, quando o adjetivo for na função de predicativo, que é o caso aqui, permaneceu, observe que é um verbo, permanecer não é um verbo de ligação, gente, lembre disso, tá? Permaneceu fechada a porta e o portão. Observe, aqui ele concorda com o mais próximo. Fechada a porta, palavra masculina, fechada está masculino. Posso concordar com o mais próximo ou posso concordar com os dois, que é o caso aqui. Permaneceram fechadas, tá? A porta e o portão. Fechados. Então, observe, masculino plural, porque entre o feminino e o masculino, observe que o masculino ganha. Então, por isso que tem que ser assim, tá? Masculino plural, concordando com os dois. Se as duas fossem palavras femininas, tinha que ser fechadas. Mas como tem uma masculina e feminina, a masculina ganha, tá? Uma observaçãozinha, gente.
o predicativo estiver no singular, tá? No caso, verbo desligação no singular, aí o predicativo está no singular. Se o verbo estiver no plural, o predicativo vai ficar no plural também, tá? Essa observaçãozinha nós vamos ver na prática, tá? Porque quando o adjetivo estiver antes do substantivo, no caso aqui, ó, observe que está vindo antes, né? O substantivo, né? E ele está concordando com o mais próximo ou com, né? Ou com os dois. Mas se o substantivo, no caso, se vier ao contrário, se o adjetivo vier depois do substantivo, no caso, ele vai concordar. No caso, se viesse aqui, olha. Permaneceram a porta e o portão fechados. Por quê, professora? Porque está concordando com os dois, tá? É o que ia acontecer se viesse ao contrário, ia fechar, no caso, viesse esses dois aqui, antes disso aqui, do adjetivo, tá? Ia ficar no plural, ok? Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Qualquer dúvida, na aula online, eu vou explicar de novo e vou tirar suas dúvidas, tá? Até a próxima.